Então, dando continuidade aqui à nossa conferência, vamos falar aqui um bocadinho sobre inovação social e tudo aquilo que a inovação social hoje em dia pode trazer para a economia social, propriamente dita. E hoje tenho aqui o prazer de estar aqui com duas pessoas que, na minha modesta opinião, têm um grande e um excelente impacto, talvez das pessoas mais pioneiras e que levaram a inovação social em Portugal ao patamar que temos hoje. Quer Inês Sequeira, atualmente na Rede Capital Social, com um longo percurso, enfim, naquilo que tem sido a inovação social, passando por várias áreas da inovação social, onde o dinamismo, a promoção dessa inovação, acima de tudo, muita preocupação relativamente ao impacto social. E do outro lado, o Filipe Almeida, responsável aqui pela Missão Portugal Inovação Social, que tem batido e percorrido o país inteiro, divulgando aquilo que é a importância e a relevância da inovação social e através do investimento social, permitindo assim às associações poderem se desenvolver, criar outras oportunidades e olhar acima de tudo para o futuro. Mas para falar de inovação social, nada melhor do que os meus convidados, eu gostaria de começar pelo Inês. Inês, não só se calhar falar um bocadinho daquilo que é agora o novo projeto e desafio na qual estás neste momento, mas também tentar perceber dentro daquilo que é a tua lente, que foi durante muito tempo incubadora, impacto social, como é que vês a inovação social, os desafios que a inovação social traz, muitas vezes também visto numa perspectiva de resistência a essa inovação social, mas que eu diria que o resultado, o impacto, e ao longo deste tempo temos verificado e temos validado que esse impacto tem trazido mudanças. Como é que tu vês esse desafio para o futuro e o caminho que nos trouxe também até aqui? Obrigada. Isso aqui. Tá. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite de estar aqui. Eu basicamente eu tenho trabalhado em inovação e empreendedorismo já há 14 anos. Comecei não propriamente na área social, depois passei mais para a área social nessa qualidade fui diretora da Economia Social e de Empreendedorismo na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e criei a Casa do Impacto, que é o maior hub de empreendedorismo social em Portugal. E agora sou uma das cofundadoras da Associação Rede Capital Social, que tem poucos meses, ainda estamos no início, mas pegando naquilo que estavas a perguntar, o que eu acho é que nós vivemos momentos, como no painel anterior foi dito, momentos em que o mundo está a passar por mudanças muito mais rápidas, ou seja, não quer dizer que sejam mudanças completamente novas algumas delas, mas a velocidade é outra. E é isso que nós no empreendedorismo e na inovação aprendemos, é a lidar com essa velocidade. Eu não gosto, eu sou uma pessoa que gosta pouco de perder o controle e, portanto, eu gosto muito de jogar em antecipação. Por isso é que eu gosto tanto de inovação, porque dá-me uma sensação de controle muito maior. É óbvio que o controle é sempre subjetivo, mas quando nós estamos a lidar com um mundo que está, como foi mencionado, com a velocidade em termos de demografia, de tecnologia, e nós pensamos muitas vezes que as organizações como esta, a Santa Casa ainda mais antiga, de 526 anos, foram fundadas há tantos anos atrás. É óbvio que as respostas que estas organizações muitas vezes foram, foram aprendendo a dar não podem ser exatamente as mesmas daquelas que nós enfrentamos para enfrentar os desafios que nós enfrentamos hoje em dia e no futuro. E eu acho que a grande questão do mundo atual é exatamente esta, quer dizer, na minha perspectiva, que é este quase duas velocidades diferentes do tempo das grandes organizações e do tempo da realidade do mundo atual. Eu vivi muito isto de perto porque eu criei uma Casa do Impacto, tem neste momento 6 anos, dentro de uma instituição com 526. E isso deu-me uma perspectiva muito enriquecedora, mas que foi um desafio muito grande porque chega pelo ponto de falarmos inovação social ou empreendedorismo social, é economia social. Isto era uma coisa que eu às vezes punha-me um bocado tensa, que era
As startups que estão dentro da Casa do Impacto, que nós chamamos de startups, são as que estão na legislação da definição de economia social. É exatamente a mesma coisa, têm a mesma missão, pretendem fazer exatamente as mesmas coisas, mas fazem dentro de organizações que são muito mais pequenas, têm as vantagens das organizações mais pequenas, são mais ágeis, são mais flexíveis, olham muito para a frente, têm uma necessidade de sobrevivência e de ação que tem que andar sempre naquele equilíbrio entre os poucos recursos humanos, os poucos meios financeiros e o fazer muito trabalho. E aquilo que eu aprendi, na minha perspectiva, é que, concordo consigo, não vamos lá sem parcerias, não vamos lá sem rede, não vamos, é impossível. Não há recursos, quer dizer, é uma questão de matemática e, portanto, é assim, ou nós damos uma volta a isto, ou o Estado vai ser insuficiente, a filantropia, que é agora que nós estamos focados, eu já explico um bocadinho do que é a Associação Rede Capital Social, se não nos juntarmos todos, não vai ser suficiente. E, portanto, o que é que a Associação Rede Capital Social pretende? Basicamente é uma associação que pretende criar exatamente uma rede que traga alguma mudança sistémica nas respostas sociais que existem. Isto significa mudança sistémica no sentido de perceber-se que para haver escala de organizações sociais, sejam elas quais forem, startups, não startups, o que nós queiramos definir, essa grande escala só vem só for acompanhada de política pública. Eu não acredito que venha de outra maneira. Portanto, isto significa que nós precisamos do privado e do público. Precisamos do setor da economia social, precisamos das empresas e precisamos do Estado. E como é que nós casamos estas realidades todas para resolver problemas sociais, na minha perspectiva, é aquilo que vai ser o grande desafio dos próximos anos. Não quero dominar e, portanto, passo. Muito bem, Inês, obrigadíssimo. Filipe, pegando aqui um bocado as palavras da Inês, esta parceria entre componente social, privada e Estado. O Estado aqui tem um papel importante de dinamizador. Como é que do teu lado vês esta perspectiva? Ou seja, como é que a Missão Portugal de Inovação Social tem tido esta missão de inovar e de evangelizar, de certa medida, este processo de inovação, onde, e temos aqui duas versões, portanto, uma são iniciativas, startups, podemos assim referir, como alguém referiu, mas também aquilo que é inovação dentro das próprias instituições, através dos vários projetos de parceria. Como é que é a tua visão face ao atual? E depois já vamos falar um bocadinho sobre também a questão do futuro, mas para já aquilo que tem sido o percurso até agora. Muito bem. Então, muito boa tarde a todos e queria só dizer que, na verdade, temos aqui uma duplicação nesta mesa, porque o Fernando Amaro está a fazer-me perguntas para as quais ele sabe muito bem as respostas. Há alguns anos nós cruzávamos tantas vezes no mesmo palco, podíamos até trocar de papéis e eu dar as tuas respostas às minhas. Foi ou não foi? Foi assim mesmo. Portanto, estamos aqui numa cumplicidade antiga. Muito obrigado pelo convite à Associação Portuguesa de Mutualidades. Cumprimento também o Sr. Presidente da Caixa do Conselho de Administração, o nosso anfitrião, Dr. Gil Lima, e permitam-me também fazer um cumprimento ao Dr. Pedro Mota Soares e começar, exatamente antes de ir à tua resposta, por prestar uma homenagem. Nós nem nos conhecemos pessoalmente, não é? Não, nunca aconteceu. Boa tarde, eu sou o Presidente da Estrutura da Missão Portugal e Inovação Social. Mas quero-lhe prestar uma homenagem pelo seguinte, porque o Dr. Pedro Mota Soares, e fazemos uma revisão histórica muito rapidamente, porque entretanto já aqui foi feito um pouco também, esteve no centro, no coração da operação que permitiu, no dia 10 de maio de 2013, aprovar a Lei de Bases da Economia Social em Portugal, foi um dos grandes protagonistas desse processo. Nunca é demais prestar homenagem a quem permitiu que fosse aprovada por unanimidade na Assembleia da República. E 10 anos depois está na altura, inclusive, de olhar para ela e fazê-la avançar, com alguns aspectos que há 10 anos, para ser aprovada por maioria, não foi possível. Por maioria não, por unanimidade não foi possível. E eu, do lugar onde estou, eu ligo muitas vezes este dia 10 de maio de 2013 ao dia 16 de dezembro de 2014. Que não só há ninguém nesta sala, ninguém faz ideia do que aconteceu no dia 16 de dezembro de 2014, um ano e meio depois. É que por iniciativa do mesmo governo a que pertencia o Dr. Pedro Mota Soares,
nesse dia foi publicada a resolução do Conselho de Ministros que criou a Iniciativa Pública Portugal e Inovação Social, esta que eu aqui represento. E estes 2 dias estão, para mim, interligados também. Porque regulamenta este imenso setor cooperativo e social previsto na nossa Constituição e que lhe deu uma unidade e uma possibilidade de crescimento única. E o outro, mais pequeno, esta iniciativa Portugal Inovação Social, que foi uma excentricidade portuguesa há 10 anos. Portugal foi o único país europeu que na negociação do quadro comunitário negociou com a Comissão Europeia reservar uma pequena fatia do Fundo Social Europeu para experimentar um programa de política pública inovador sobre uma coisa de que pouca gente sabia o que era, mesmo na Comissão Europeia, esta coisa da inovação social, de que hoje já falamos com muito mais tranquilidade, mas há 10 anos era de facto uma excentricidade. E este programa de iniciativa pública nasceu precisamente não apenas como instrumento para fomentar a inovação social, mas também um instrumento ao serviço da economia social. Ao serviço da economia social que existia e ao serviço do desenvolvimento e amplificação da própria economia social enquanto setor. E foi isso também que foi acontecer ao longo destes últimos anos. Brevemente, para depois não tomar conta, a Portugal Inovação Social, para quem não saiba, como expliquei, foi uma iniciativa do governo que teve o mérito único de atravessar, pelas minhas contas, 5 governos diferentes. Portanto, vejam a circularidade. Foi criado por um governo que conhecemos qual era, não é? Em 2014. Um ano depois mudou para um governo muito diferente e tivemos a sorte de ter outra ministra visionária, além daquele que foi o ministro Miguel Poiás Maduro, que foi o precursor desta iniciativa dentro do governo a que pertencia ao Dr. Pedro Mota Soares. Depois tivemos uma outra ministra visionária, embora de um partido muito diferente, a Maria Manuela Leitão Marques, Ministra da Presidência, que olhou para esta iniciativa e disse, não, esta iniciativa pode ser um caminho extraordinário para fazer evoluir não só o setor social, não só este ecossistema de inovação social, mas principalmente as políticas públicas. E, portanto, não só o protegeu, como o alimentou e desenvolveu esta iniciativa. Foi atravessando vários governos socialistas. Hoje temos um governo, outra vez, diferente, mais próximo daquele que criou. E vejam, o ministro Manuel Castro Almeida, que coordena hoje a política para a inovação social, era o secretário de Estado que há 10 anos criou este programa no governo com Miguel Poiás Maduro. E, portanto, 10 anos depois cá estamos com uma iniciativa pública que cresceu, que se amplificou, que se tornou a principal referência em termos de políticas públicas no mundo para a inovação social, a principal referência na Europa e que atravessou governos diferentes. E porquê que atravessou governos diferentes? Não é só pela visão dos ministros que tivemos em diferentes governos, é pelo valor substantivo que tem a questão da inovação social, porque ela é transversal à possibilidade de transformação que nós precisamos e ela é compreendida dessa forma. Rapidamente, a Portugal Inovação Social foi criada com base em 4 pressupostos. Oh, Fernando, eu acho que estou a gastar o tempo todo, depois não me deixes falar mais. Se eu gastar o tempo todo, não me deixes falar mais, mas pronto. Porquê é que foi criada esta iniciativa? Com 4 pressupostos fundamentais. Primeiro, o reconhecimento pelo governo de que os problemas sociais eram cada vez mais complexos, cada vez mais interdependentes. Segundo, o reconhecimento que o governo nunca teria nem recursos nem competências suficientes para ele próprio dar resposta eficaz a todos os problemas. Terceiro, a ideia de que o empreendedorismo social e o setor social podia ser um contexto ideal para testar soluções inovadoras para dar resposta a esses desafios que tínhamos e que viríamos a ter no futuro. E quarto, tudo isto se faz melhor através de parcerias, como o Nelson ainda há pouco referiu. E com estes pressupostos se criou a Iniciativa Portugal de Inovação Social com 2 objetivos muito concretos. Promover a inovação social por um lado, dinamizar o investimento social por outro. O que é que isto significa? Significa, por um lado, financiar projetos experimentais que testem novas soluções para problemas sociais e, por outro lado, atrair para este processo entidades públicas e privadas que possam cofinanciar estes projetos a par com fundos europeus, dando maior escala, não apenas com dinheiro, mas também com transferência de recursos, de competências, de networking, mas, principalmente, um objetivo subentendido que não está escrito, é que estes investidores, especialmente os privados, mas também os públicos, já vos vou falar dos números, pudessem, através do contacto com este processo de empreendedorismo social e de inovação, fazer evoluir também os seus paradigmas de investimento. Para que não ficasse dependente apenas de financiamento público a inovação, que é um processo de melhoria contínua de que todos precisamos.
e de que o mutualismo também precisa. Não apenas da parceria com o setor público, mas da parceria com o setor privado, que possa financiar também estas atividades a partir do momento em que se percebe o impacto transformador que elas têm na própria comunidade e que acaba por beneficiar o próprio investidor privado e o financiador privado. Ora, chegados a este ponto, o que aconteceu com verbas do Portugal 2020 foi que aprovámos em Portugal 698 projetos de inovação social. Reparem, 698 projetos de inovação social. Cada um é uma ideia nova que foi testada para dar resposta a um problema social em todo o território nacional continental. Fizemos-lo a par com 848 investidores de todos os setores, 504 empresas, as maiores fundações do país, mas também 166 municípios. Mais de metade dos municípios portugueses decidiram cofinanciar projetos de inovação social a par com a Portugal Inovação Social. É uma pequena, mas grande revolução silenciosa ao nível local. Nós temos hoje em Portugal municípios que criaram divisões e departamentos de inovação social, estão a trabalhar com as instituições locais, financiando estes projetos experimentais para melhorar a política pública ao nível local também. E as organizações que estão a desenvolver estes projetos são 481. Isto no Portugal 2020. Entre elas, só há 2 mutualidades. 2. Em 481. Portanto, o primeiro desafio é esse. Nós temos que ter mais. Nós temos que ter mais. E vamos ter. E vamos ter mais. Aliás, temos aqui bons exemplos na sala de mutualidades muito inovadoras. Desde logo, claro, a mutualista da Covilhã. O Nelson é isso. Não precisei de qualificar. E é por isso que na Covilhã, a 2.000 metros de altura, nascem estas soluções. Mas não apenas. Por exemplo, estou a ver ali o Carlos Jorge Silva, também presidente da Beneficência Familiar do Porto. Extraordinário, também o trabalho que têm feito e a forma como têm crescido e desenvolvido, sem nunca perder a matriz original do que é o movimento mutualista, que é admirável, que nunca se perca essa matriz. É isso que tem acontecido. Estamos a falar já agora em dinheiro, estamos a falar de 101 milhões de euros de fundos europeus, mais 51 milhões de euros destes 848 investidores sociais, ou seja, estamos a falar de 152 milhões de euros que se colocaram à disposição deste ecossistema. Eu queria aproveitar para dar nem a resposta, é a sequência, a 2 comentários que fez o Dr. Pedro Mota Soares, e desculpe estar a insistir tanto no seu nome a partir deste palco, mas são 2 aspectos que tocaram exatamente na evolução da estratégia que fizemos na Portugal Inovação Social. Um dos aspectos tem a ver com o seguinte: de um quadro comunitário para o outro, agora estamos a arrancar com outro quadro comunitário, já temos as primeiras candidaturas aprovadas e vamos dar continuidade. O que fizemos foi regionalizar integralmente o financiamento. O que é que isso significa? Significa que no quadro anterior, quando abrimos um concurso para onde fosse elegível o Concelho de Moura, no Alentejo, nesse mesmo concurso era elegível o Porto, no Norte. Porque eram as mesmas regiões, Norte, Centro e Alentejo, estavam debaixo do mesmo pacote, porque estávamos a usar financiamento de programas temáticos. O que nós fizemos foi regionalizar. Porquê? Agora só temos concursos para Norte, Centro, Alentejo, Lisboa e Algarve. Só com dinheiro gerido pelas CCDRs. E eu insisti neste tema da regionalização do financiamento, porque quanto mais próximos estivermos dos territórios, mais afinada é a escolha que podemos fazer dos projetos de inovação social que são relevantes para esse território. Porque reparem o que é, num concurso, usar a mesma grelha para classificar projetos do centro do Porto com projetos do centro de Mértola. E depois hierarquizar e escolher qual é que precisa de ser financiado. É difícil, pois que os problemas de cada território são diferentes. Nós temos que aproximar o mais possível as soluções das pessoas e dos territórios. Nós aprendemos isso no quadro anterior, foi isso que fizemos. Portanto, é um processo de proximidade também relevante. Outro aspecto tem a ver com... outro aspecto muito relevante. E isto já tem a ver com mutualismo. E eu a seguir calo-me já a seguir. Mas isto tem a ver com mutualismo. Desculpa, Fernando. Está ligado, eu tenho que aproveitar. Seguinte. Apesar de ser um programa muito inovador, o único no mundo ainda que eu conheça como programa de política pública para dinamizar um ecossistema de inovação social, nós aprendemos ao longo deste processo, e é isso que fazemos, a valorizar igualmente a inovação disruptiva, que é a inovação que dá resposta a problemas que não têm resposta nenhuma ainda, e a inovação que chamamos de incremental. A inovação que acrescenta uma nova prática, uma nova metodologia, um novo serviço em cima de respostas que já existem. E não distinguimos o valor de nenhuma das duas. Nenhum projeto na Portugal Inovação Social tem melhor classificação, é mais depressa aprovado por ser disruptivo,
quando comparado com um projeto de inovação incremental. Os dois são tratados da mesma forma. E é exatamente ao nível da inovação incremental que as mutualidades e as associações mutualistas podem trabalhar, porque já são especialistas nas respostas que dão. E, portanto, a inovação não tem que procurar respostas novas para problemas novos. Podem encontrar variações metodológicas que possam inspirar também depois no futuro a evolução das próprias políticas públicas. E, portanto, fica já o primeiro desafio, depois tenho outro, se me deres a palavra no fim, que é este. Pensem na possibilidade de aproveitar a Bolsa de Oxigênio, que é o financiamento da Portugal Inovação Social. Temos concursos abertos, posso depois partilhar o ponto em que estamos. Vamos ter mais para experimentar soluções inovadoras que não têm que ser disruptivas, mas podem ser incrementais em relação àquilo que já fazem. Foi esta mensagem que nós não fomos suficientemente eficazes a transmitir no contexto do mundo mutualista no quadro anterior e que estou aqui a tentar redimir-me disso de todas as formas. Tentámos, não conseguimos o suficiente porque só conseguimos 2, mas agora vamos conseguir mais, com certeza. E nós sabemos bem que a história do mutualismo é uma história bem sacrificada neste país. E dispenso-me... Já agora, última coisa... Quando me pedem para falar sobre a história da inovação social, sem exceção, eu começo sempre no ano 1173. A história da inovação social em Portugal começou em 1173, porque é a experiência mais antiga, registada, inovadora em Portugal, inspirada nos ideais mutualistas, com o compromisso da Confraria de Fungal Vaz, uma pequena localidade perto de Torres Novas que ainda existe. E esse compromisso da Confraria de Fungal Vaz, sendo a primeira experiência, a mais remota experiência mutualista do país, é para mim também a mais remota experiência de inovação social do país, quiçá da Europa. Não me canso de o dizer, por isso estamos todos no lugar certo. Obrigado, Filipe. Sim, é verdade, nós partilhámos muitos palcos e, enfim, aqui neste palco, mais uma vez, a tentar sempre lutar por algo que é de paixão, e acho que isso nota bastante na forma como se fala sobre a inovação social, porque temos todos consciência, na verdade, desse impacto que é importante para a economia social e para o seu desenvolvimento. A economia social é precisamente isso, é um processo de inovação constante e permanente, até porque as necessidades sociais vão evoluindo e, portanto, as instituições em si também têm que ir evoluindo para conseguir acompanhar essas necessidades de forma eficiente. E tocaste aqui num ponto muito importante, que eu acho que durante muito tempo foi difícil das pessoas entenderem, consideravam sempre como inovação social algo sempre ligado à tecnologia, algo que ia sempre fora da caixa. Não tem que ser, de todo. Aliás, as pequenas inovações são aquelas que muitas vezes são as mais eficientes, são aquelas que trazem mais impacto no dia a dia. Portanto, acho que é preciso desconstruir claramente este conceito da componente da inovação. A inovação pode ser algo que fazemos no dia a dia, mas podemos melhorar, fazê-lo de forma diferente. E por isso, também a inovação tem aqui um conceito muito importante, que é comunicar com as pessoas, ouvir as pessoas, ouvi-las de dentro, quem faz do dia a dia algo que se calhar não consegue chegar acima aos dirigentes e dizer isto pode ser feito de forma diferente e pouparmos aqui tempo, ou melhorarmos, acima de tudo isso, melhorarmos a prestação do serviço junto do nosso cliente, ou utente, ou associado. Mas para fazer tudo isto, Inês, e agora ia pedir para me falares um bocadinho sobre este projeto, esta rede de capital social, porque para tudo isto é preciso também financiamento de vários níveis, financiamento social, investimento social, e há várias práticas, mas já voltamos também a falar sobre outras fontes, mas gostava de ouvir um bocadinho sobre aquilo que é este projeto e o que é a rede de capital social. Obrigada, Fernando. O Filipe poupa-me sempre imenso de trabalho, que é uma coisa que eu gosto, porque como professor também, não é? É um grande comunicador e eu gosto pouco de falar, gosto mais de fazer e, portanto, agradeço quando alguém explica tão bem como o Filipe tudo o que é a inovação social e o alcance que a inovação social pode ter. O que é que a rede pretende fazer? De uma forma... basicamente, pretendo ouvir, é isso, a inovação passa muito, a criação de inovação passa muito por entender as necessidades e dar resposta às necessidades. Basicamente é isso que eu faço já há muitos anos, é
Eu tenho construído redes, esta é a primeira oficial, na verdade, mas eu comecei a construir com uma equipa na Câmara de Lisboa, o ecossistema de empreendedorismo em Lisboa, que começou pela rede de incubadoras de Lisboa e de quem conhece incubadoras, Startup Lisboa, etc. E que depois veio a trazer o Web Summit para Portugal. Eu tive por trás sempre dessas equipas que trabalharam essas questões. E por isso também percebi no terreno como é que parcerias entre câmaras, entre empresas, entre empreendedores, tornam-se tão poderosas muitas vezes quando há poucos recursos. Porque nada disso envolveu, depois de tirar, pronto, o trazer o Web Summit já envolveu um bocadinho mais dinheiro, mas até lá não foi. E aliás o Montepio teve na origem, eu lembro perfeitamente, a primeira carta que o Presidente da Câmara de Lisboa mandou para os vários bancos que tinham prédios na Baixa de Lisboa, e o Montepio foi o único que respondeu. E agora lanço o desafio também para a rede, porque o Montepio ainda não respondeu, mas já outros bancos responderam. E, portanto, na associação em si, o que é que nós pretendemos fazer? Basicamente, eu ao longo destes anos, o que eu percebi foi muitas vezes os investidores, e o Filipe sabe bem disso, os investidores sociais que nós temos, normalmente não são em grande número, são sempre muito os mesmos. Eu, quando os empreendedores vêm falar comigo, e todos os dias vêm, ainda agora, a perguntarem onde é que podem arranjar financiamento para concorrer ao Portugal Inovação Social, normalmente é que eu lhes digo, eu tento perceber quais são as empresas que estão a olhar para determinadas áreas e também normalmente sei os orçamentos mais ou menos que eles têm e, portanto, vou-os encaminhando. Mas o que nós queremos na rede é que este número de investidores aumente, ou seja, que a filantropia em Portugal, que não está tanto na nossa cultura, comparativamente aos dados que nós temos dos outros países da Europa, os dados em Portugal, tanto em termos de número de empresas ou número de pessoas individuais e montantes em termos de volume, estão muito abaixo da maioria dos países da Europa, e nós queremos aumentar não só o número de filantropos e o volume de dinheiro que entra para o investimento social, mas também que este mesmo seja mais consequente. E eu agora vou dizer uma coisa que num banco, às vezes eu acredito que não seja tão bem-vindo aquilo que eu vou dizer, mas eu já estou um bocado cansada às vezes de estarmos tanto a falar de capacitação das organizações sociais, da economia social, mas ninguém fala na capacitação dos investidores e de quem mete lá o dinheiro. E eu acho que já chegou o tempo também desses serem capacitados, porque eu ao longo destes anos acho que muitas vezes esses precisam mais do que propriamente as organizações sociais. Obviamente que as organizações sociais têm, nós temos organizações muito diferentes dentro da economia social em Portugal e que estão em estágios, em estágios de desenvolvimento muito diferentes, mas a literacia a nível do investidor, para mim, na minha opinião, é muito baixa. E é exatamente isso que nós queremos fazer, é trazer para a rede mais investidores. Primeiro, criar uma narrativa baseada em dados. Estamos a fazer encomendar um estudo com a Católica e a Católica do Porto e de Lisboa. Isso é outra coisa que nós estamos a fazer, que é trazer entidades que à partida não trabalham tanto juntas, mas que já começam a trabalhar juntas para um fim comum, em que nós vamos mapear o que é a filantropia em Portugal, comparativamente com os outros países da Europa, e no final pretendemos ter caminhos, perceber. É preciso mais legislação diferente. Noutros países funciona melhor, os benefícios fiscais são mais atrativos do que são em Portugal. Precisamos de mais organizações. Noutros países da Europa existem várias organizações a olhar para este tema. Em Portugal, a Associação Rede Capital Social é a primeira. E, portanto, uma vez mapeado o problema, queremos, e uma vez trazendo estes investidores, queremos mapear problemas sociais no terreno, em que percebamos o que é que falta, o que é que está a faltar, e trazer esse dinheiro desses investidores, quer seja para apoiar as organizações sociais que estão a dar uma resposta inovadora e eficaz no terreno, e que com mais dinheiro e mais recursos podem escalar esse impacto de uma forma muito mais consequente, e ao mesmo tempo fazer alguma advocacy para as alterações legislativas ou digamos, e tentar influenciar de alguma forma a política pública para que estes problemas sejam
de uma forma mais holística, atacados também de uma forma mais eficiente. Tenho noção, atenção, que porque trabalhei entre câmaras e governo, sei bem o que é a política pública, sei bem o que é que custa mudar a política pública, mas acredito que precisamos mais sociedade civil a discutir estes problemas. Eu acho que isto é um problema que é discutido nesta sala, noutras salas que somos sempre basicamente os mesmos, mas precisamos de mais gente. E precisamos de empresas, precisamos de pessoas que normalmente não são chamadas para estes fóruns e que podem trazer para estes fóruns outro tipo de valências, mais que não seja dinheiro, para precisamente todos juntos conseguirmos realmente fazer face a estes problemas de uma forma mais sistémica, mais consequente e a mais longo prazo. Eu sei que isto é difícil. O longo prazo é uma coisa que nós portugueses temos muita dificuldade e por questões óbvias, não é? Porque os recursos, quando os recursos são poucos, a tendência é a reação, não é? Nós vamos reagindo quando nós temos poucos recursos dentro de uma organização. O que nós fazemos é alocamos, às vezes, as melhores pessoas, que são 2 ou 3, a tudo. Alocamos as pessoas a tudo, o dinheiro tem que dar para tudo. Isto não é realista. E depois dizemos que há má gestão. Quer dizer, há má gestão. Quer dizer, por mais bons gestores que hajam, milagres ainda não existem. E, portanto, eu também acho que é importante que se fale nisto. Que se fale nesta realidade do terreno, que muita gente não tem noção quando diz há maus gestores. Está bem, há maus gestores, mas conhecem a realidade para dizer porque há maus gestores. Há maus gestores, mas também há ótimos gestores. E, portanto, eu acho que enquanto esta discussão não vier mais a público e não houver mais fóruns e mais pessoas a debatê-lo, eu acho que a evolução vai ser muito mais lenta. E nós precisamos de uma evolução mais rápida. É excelente que o Portugal em Inovação Social exista há 10 anos. Eu acho que quem é empreendedor tem uma característica. Eu sou muito impaciente. Eu gosto das coisas, sempre que me dão os parabéns que o trabalho está a ser bem feito, eu acho sempre que falta muito. Estou sempre a olhar para o que é que falta e não para aquilo que foi feito. E acho que é assim que se cresce e que se evolui. E acho que todos nós, enquanto entidades que temos o coração e os valores no sítio certo e queremos realmente resolver problemas que são urgentes, temos que ter essa urgência e temos que ter essa urgência também em trazer mais pessoas para a mesa e não ficar só tão focados nos nossos problemas do dia a dia, nas nossas organizações do dia a dia. Temos que ser mais ambiciosos nisso. E é isso basicamente que a rede pretende fazer. Muito obrigado. Filipe, falaste há pouco só, enfim, aqui 2 mutualidades que tinham aqui feito o processo de candidatura, aceitação dessa mesma candidatura para projetos de inovação. No teu ponto de vista, como é que nós podemos alterar esse cenário? E estamos aqui perante muitos dirigentes mutualistas. Por outro, que instrumentos é que Portugal Inovação Social tem ao dispor das várias instituições e, em concreto, às mutualidades, para olharem para o Portugal Inovação Social e para a inovação como uma oportunidade e como algo de desenvolvimento? E, por último, quais os fatores de sucesso? Porque acredito que também haja muitas candidaturas que muitas vezes não são aceitas, não estão bem enquadradas. Do ponto de vista, que fatores de sucesso é que são necessários para que uma candidatura seja aceita e enfim, que depois tenha o respectivo impacto, como é desejado? Okay. Obrigado. Então, tentando ser agora mais objetivo, para não divagar tanto, relativamente a uma das questões que colocaste sobre como capturar a atenção deste setor do mutualismo para a inovação social, eu penso que o painel anterior já fez esse trabalho muito bem feito. Portanto, não é preciso explicar mais a necessidade de inovação. E se é preciso uma resposta simples, nós precisamos de inovação porque não temos todas as respostas. E nós sabemos que não temos todas as respostas enquanto ainda temos tantos problemas. E, portanto, precisamos sempre de inovar, precisamos sempre de encontrar respostas alternativas ou melhorar aquelas que temos. Esse é o motivo. Depois, do ponto de vista do que são
as possibilidades de financiamento na Portugal Inovação Social, abertas às associações mutualistas, estão todas. Os primeiros 30 milhões de euros da Portugal Inovação Social, isto é um número grosseiro arredondado, foram entregues apenas e só a instituições da economia social no quadro anterior. Depois dos primeiros 30 milhões, nós abrimos a qualquer entidade, porque nos tornámos verdadeiramente agnósticos em relação à natureza da entidade, que poderia ser berço de inovação social, porque aprendemos rapidamente que ela pode nascer em qualquer contexto. E isso significa que poderia ser testada por outras instituições. Eu digo-vos até o que é que estava no meu pensamento quando o fizemos. Nem sequer era chegar às empresas, que depois também as empresas, sociedades comerciais também chegaram, em número reduzido, era chegar às universidades, porque eu como académico sabia que havia muita investigação feita nas universidades, investigação aplicada, feita com a comunidade local, que testava-se também de alguma forma o efeito de soluções inovadoras, e eu queria trazer essa investigação comunitária para dentro do ecossistema de inovação social. E assim foi, e portanto, depois de abrirmos a outras instituições, chegámos a 481, 90% das organizações beneficiárias da Portugal Inovação Social são da economia social. 90%. Portanto, temos essencialmente associações, cooperativas, misericórdias, algumas fundações e também as mutualidades. Depois temos centros sociais e paroquiais, 13 universidades, enfim, por aí fora. E, portanto, neste momento, mantemos a mesma lógica. Todos os nossos instrumentos, que são 4 até à data e serão 5 a partir do próximo ano, estão abertos às associações mutualistas. Aqueles que eu diria que mais interessam às associações mutualistas são 2. Ou melhor dizendo, até um. Que é, na verdade, é um instrumento de financiamento que tem agora concursos abertos nas 5 regiões do país, com prazos de fim diversos. Na região norte termina no fim deste mês, mas, por exemplo, na região centro, só no dia 10 de janeiro, no Alentejo vai até 31 de dezembro, e por aí vai. Isso também podemos depois conversar e também está disponível no nosso website. Por acaso, eu não sei se estou a dizer uma mentira, porque nós estamos agora a transitar entre sistemas operativos e websites, e eu nem sei o que é que está disponível ou não está. Estamos naquele vale da morte, onde nem e-mails eu consigo receber. Mas eu acho que o website deve estar aí disponível com essa informação. E o que é que faz as parcerias para a inovação social, que é o nome deste instrumento? Simples, nós financiamos 80% das necessidades de financiamento de um projeto de inovação social e os outros 20% têm que ser financiados pelos tais investidores sociais, entidades públicas ou privadas, municípios, juntas de freguesia, fundações, empresas da rede de capital social, enfim. Não tem que ser podem ser 1000. Nesse ponto de vista, está tudo em aberto. A única coisa que tem que existir é que no momento da candidatura tem que trazer uma ou várias cartas de compromisso dessas entidades a comprometerem-se, a caso a candidatura seja aprovada, a financiarem 20% daquela operação, em função do valor que seja aprovado por essa operação. Portanto, o modelo de financiamento é simples e está aberto. E o que é que financiamos? Projetos de inovação social. Ou seja, não financiamos a instituição. Claro que o dinheiro é para a instituição. O que nós vamos avaliar é o projeto. E o projeto, basicamente, o que tem que identificar, primeiro, é o problema social, a que problema é que nós vamos dar resposta, mostrando evidência de que ele existe, e depois apresentar uma solução diferenciada das que existem, fazendo, obviamente, a demonstração de que ela é diferente do que as respostas públicas. E as respostas privadas já consolidadas já fazem, mostrando o seu grau de inovação e o seu potencial de impacto. Depois avaliamos, naturalmente, a experiência da instituição, a qualidade da equipa, a relação com os investidores sociais, a natureza das parcerias já estabelecidas para conseguir que aquele projeto de facto vá à frente, as metodologias de avaliação de impacto que vão usar, que são também financiadas pela Portugal Inovação Social. Enfim, é isto. O processo é relativamente simples. Há um outro instrumento que esse tem concurso aberto em contínuo em todo o país até 31 de dezembro de 2025, portanto temos tempo, chama-se Títulos de Impacto Social. Seria extraordinário ter uma associação mutualista a candidatar-se a um título de impacto social. O título de impacto social é a forma mais inovadora de financiar a inovação social até hoje concebida no mundo. Foi criado em 2010 em Inglaterra, nós importámos esse modelo com a Portugal Inovação Social e funciona da seguinte forma. Nesse caso, vamos dar o exemplo da Associação Mutualista. A Associação Mutualista é quem vai desenvolver um projeto inovador, mas nesse caso esse projeto tem que estar absolutamente alinhado com prioridades de política pública. Como é que nós garantimos isso?
porque tem que existir um parecer positivo da entidade pública que executa a política pública naquela área, dizendo, sim senhor, este projeto é inovador em relação ao que fazemos, a metodologia interessa-nos e os resultados que pretendem alcançar são razoáveis considerando o que a política pública já faz. Com esse parecer positivo, avança o processo de candidatura. Depois tem que haver um ou vários investidores que financiam, que se comprometem a financiar integralmente aquele projeto. E depois contratualizam connosco, investidor e associação mutualista, metas sociais, ou seja, impactos individuais. Quantas pessoas vamos trabalhar e o que é que pretendemos que mude na vida destas pessoas. Ao contratualizar esta meta, fazem um acordo connosco e o que nós vamos fazer é pagar ao investidor, reembolsando, se aquelas metas forem alcançadas. É uma espécie de parceria público-privada, onde o risco está do lado do investidor que financia o projeto, mas as metas são sociais e nós reembolsamos o investidor. Como é que isto funciona na prática? No momento da candidatura, apresenta um conjunto de atividades para aquele projeto inovador, com um orçamento, nós negociamos o orçamento, chegando à conclusão de que o orçamento é razoável, dividimos esse valor pelo número de pessoas que pretendem impactar e encontramos um valor per capita desse impacto. Nesse momento, rasgamos o orçamento, deitamos fora e nunca mais queremos saber dele, porque já temos o valor per capita. E a partir daí, por cada pessoa cuja vida seja transformada, o investidor vai receber aquele valor per capita que nós decidimos na fase de candidatura. É bom para o investidor, é ótimo para a associação mutualista que desenvolve o projeto e é excelente para a política pública que pode testar praticamente sem custo uma solução inovadora a par e passo. E se resultar, pode integrá-la em políticas públicas, que é o grande sonho da Portugal Inovação Social, é conseguir criar um mecanismo eficaz de ligação entre toda esta inovação que está a ser financiada com dinheiro público nacional e europeu e as políticas públicas. Porque me custa todos os dias ver que as duas coisas andam ao lado e olham em frente, mas não umas para as outras. E é a nossa obrigação que estamos no meio servir como uma espécie de observatório de políticas públicas do futuro e manter o pé na porta das políticas públicas, dizendo, olha, nós estamos aqui a financiar projetos inovadores que mostram o impacto, que têm solução e que podem inspirar essas políticas públicas aqui ao lado. É o que estamos a fazer, felizmente, bem, com diferentes áreas de política pública. Mas é esse o desafio, é essa a possibilidade. Ainda vou falar mais alguma vez ou não? Diz-me só, vou? Pronto, é que eu tenho um último desafio para fazer, mas deixa. Depois faço aqui. Ah, é? Então encerro agora. Está bem. Pronto, mas respondi à questão que tinhas perguntado. Pronto. Então, só queria dizer mais uma coisa, que é o seguinte. O Bill Gates, há muito pouco tempo, resolveu partilhar com a humanidade a sua visão sobre quais eram as 3 áreas onde a inteligência artificial, que a inteligência artificial não ia perturbar negativamente do ponto de vista do emprego. E dizia ele, as 3 áreas são, desde logo, as áreas ligadas à inteligência artificial, os programadores e aqueles que controlam a inteligência. A outra tem a ver com as energias alternativas e a procura de soluções inovadoras para combater as alterações climáticas. E a outra, ele falava das biociências, da medicina. Mas a verdade, eu não sei se concordo inteiramente com ele, mas concordo em metade da sua opinião. Isto tem a ver com mutualismo. É que quando ele falava das biociências, ele misturava isto com a investigação farmacêutica, mas também com as questões do cuidado ao outro, da relação de proximidade, das relações humanas que só são possíveis por estarmos na mesma sala. Se estivéssemos todos online, isto não era a mesma coisa. Ele fala disto, parece uma dimensão secundária da questão das biociências. Para mim é absolutamente prioritária. É nessa que a inteligência artificial não vai conseguir dar resposta. E é exatamente por isso que o mutualismo tem futuro, se quiser. Porque o mutualismo é essa rede de proximidade que nos permite e que justifica a nossa existência enquanto seres humanos. Nós somos todos vulneráveis nesta sala, não do ponto de vista social, mas do ponto de vista existencial. Somos seres que habitam este planeta e precisamos uns dos outros e vamos sempre sentir essa falta. E à medida que a tecnologia for tornando as nossas relações interpessoais, em vez de intermediar as relações, substituindo-as, que é exatamente o que já está a acontecer. A inteligência artificial, neste momento, se pesquisarem, vão perceber que hoje em dia o recurso à inteligência artificial é infinitamente mais utilizado para estabelecer relações afetivas e emocionais do que para resolver qualquer outro problema. Nós usamos a inteligência artificial com o ChatGPT, mas em breve vão começar a ouvir falar disto. Há pouco tempo tive a oportunidade de falar com um especialista que mostrou uma estatística inacreditável. A inteligência artificial é hoje utilizada já massivamente
para nós mantermos o contacto ou com seres que nós desenhamos e inventamos ou com pessoas que já morreram e que incorporaram e que deixaram as suas características de personalidade no sistema e que permite que eu todos os dias continue a falar com elas. Parece mentira, mas isto já está a acontecer. Vai ser muito rápido isto massificar-se. E quando isso acontecer, nós vamos sentir falta daquilo que vocês fazem todos os dias, que é permitir que estejamos uns com os outros e que nos sintamos na mesma sala. E essa é a oportunidade fundamental do mutualismo. Mas nem é este o desafio, isto não é nenhum desafio, o desafio é outro. Há 15 anos eu era professor numa universidade, que era o que eu fiz de carreira durante 20 anos, antes de achar que ia fazer uma comissão de serviço de 1 a 2 e já cá estou há 8. E há 15 anos eu dava aulas de ética numa faculdade de economia. E decidi, em vez de dar aulas teóricas de ética, eu dava aulas para alunos mais velhos, doutoramentos, MBAs. Mas depois a universidade disse, não, tem que ser para a licenciatura para os miúdos mais novos. E quando eu me via ter que dar aulas de ética para miúdos muito novos, numa faculdade de economia, decidi, em vez de dar aulas chatas, teóricas, como esta, que podia ser, eu resolvi fazer o seguinte. Eu fiz protocolos de colaboração com dezenas de instituições sociais da cidade e das redondezas, para que aceitassem, durante o ano letivo seguinte, receber grupos de alunos de economia, de gestão, de sociologia e até de relações internacionais, para desenvolverem com eles projetos de gestão que fossem úteis à própria instituição e que dessem um grau de inovação àquilo que estivessem a fazer. Porque estas instituições, como sabem, vivem asfixiadas. Faltam recursos humanos, falta tempo, falta dinheiro e depois não há capacidade de pensar em coisas novas. E isto aconteceu durante vários anos. E as minhas aulas eram assim. Metade das aulas era eu que as dava sobre ética, para não dizerem que estava a ganhar dinheiro de borla. As outras aulas, os alunos voltavam para a faculdade e vinham partilhar com os colegas os desafios que estavam a sentir na sua instituição, dezenas de instituições. E era em conjunto que eles discutiam e procuravam soluções para o problema de cada uma das instituições. E depois regressavam, na semana seguinte, a contar o que tinha acontecido com as novas ideias. E assim foi. Porquê é que eu estou a contar isto? Porque esta experiência foi provavelmente aquela que me trouxe a este lugar hoje. Porque foi uma das experiências que me qualificou para fazerem um convite inesperado para eu assumir este lugar. E porque o que eu ouvi foi a transformação profunda que esta experiência levou a algumas dessas instituições quando aceitaram abrir as portas para miúdos novos, universitários, estudantes que não sabiam nada da vida, mas que, na verdade, estavam dispostos a usar a sua criatividade, a sua energia para ajudar aquela instituição. E também vi a transformação profunda que isto provocou nos próprios estudantes, que provavelmente acabariam um curso de economia, um curso de gestão com distinção, sem sequer saber que existia o setor da economia social. E alguns deles acabavam a disciplina e continuavam como voluntários, não sei como caminho seguiram, mas desconfio que alguns deles fizeram escolhas na vida totalmente diferentes por causa disto. Portanto, o desafio que vos deixo é, não vos vou dizer o que é que precisam de fazer para melhorar ou para inovar. Saberão vós melhor do que eu não sou o inovador. Agora, posso-vos mostrar um caminho, é abrir as portas à juventude. Chamá-los, chamar os estudantes universitários, abrir as portas, experimentar, ouvi-los. Porque isso é um serviço que prestam à humanidade e à comunidade e ao país também, porque é preciso transformar esta gente mais nova também. Senão daqui a uns anos, aqui nesta mesa, são os mesmos, mais velhos, a perguntar-se, nós precisamos de rejuvenescer esta malta, como é que a gente faz? Assim, chamem-nos já, chamem-nos já. E esse é o desafio que eu vos queria deixar. Muito bem. Inês, falamos aqui de capacitação também dos investidores, mais investidores. O que é esse desafio para termos mais investidores naquilo que é a área da área do social, da inovação social? Vamos continuar a investir no âmbito de projetos, porque, na verdade, até agora, ao longo deste percurso, falámos sempre em que o investidor social está associado a um projeto que tem um determinado impacto, muitas vezes é só aqui temporal. Isso continuará a ser o futuro, ou estaremos aqui também numa necessidade de olhar para a instituição como um todo e do seu impacto recorrente e permanente que tem na sociedade e ver aqui algo mais permanente nesse investimento e não ser tanto ao projeto? Eu acho, é uma pergunta desafiante.
Eu, pegando se calhar um bocadinho naquilo também que o Filipe estava a falar, eu acho que a inovação dá-se muito deste encontro de mundos diferentes. E quando nós pomos alunos universitários a ir a organizações sociais a voltar, o Filipe viu qual foi o efeito que isso provocou. Os investidores normalmente são os boards de empresas que algum diretor lhes manda para cima um projeto, e eu sei porque me passaram muitos assim também, e que em conselho de administração definem se o dinheiro vai para aquele projeto ou não vai para aquele projeto. Estas pessoas, a maioria das vezes, não fazem a mínima ideia do que é aquele projeto, do impacto que aquele projeto tem na sociedade ou na comunidade. E eu acho que o grande problema é exatamente isto. Isto se nós pensarmos no mundo atual, quando eu comecei a falar das instituições, era muito isso que eu queria falar. Eu comecei como advogada. Os tribunais frustraram. E frustraram porque são lentos, porque uma pessoa agarra uma causa e para quem é de causas, anos à espera de uma resposta é uma morte lenta. E eu sou filha e neta de advogados, ainda por cima cresci ao pé dentro de tribunais, e depois percebi, então se eu sou uma pessoa de causas, para onde é que eu vou? O que é que eu faço? Porque isto aborrece-me. E depois eu aborreço-me rápido, que é uma coisa chata. E o empreendedorismo e a inovação foi a minha resposta. E foi precisamente ter percebido, e eu trabalhei depois com políticos e depois trabalhei, de perceber que nós, em todos os mundos, nós temos o mesmo problema, nós não conhecemos a realidade do outro. E é interessante dizer isto da inteligência artificial, porque eu acho que o criar redes, o criar comunidades, o criar ecossistemas é isso, é nós percebermos que a inovação vem, é dessa ligação entre pessoas, e na ligação dessas pessoas, as pessoas perceberem as dimensões e as várias realidades de uma mesma realidade. Quando, na verdade, enquanto advogado, eu só vejo um lado, o juiz vê outro, eu depois, enquanto empreendedora, vejo um outro, um político que define política pública vê um outro, mas na verdade falta eu costumo dizer puzzles, eu gosto muito de puzzles, é como é que nós estamos a olhar para uma peça e não estamos a ver o puzzle todo se não tivermos a imagem à frente, não é? E como é que isto parece teoricamente muito interessante, depois como é que na prática isto se faz, não é? Eu acho que os passos ajudam, às vezes as grandes inovações vêm de coisas muito óbvias. Não vêm, as grandes ideias já não existem, eu não acredito nelas. Passaram-me imensas ideias pela frente ao longo dos anos. Aquilo que a verdadeira inovação vem de pessoas resilientes, focadas e que têm capacidade de pôr as ideias em prática de uma forma que nenhum outro teve. Para mim, a verdadeira inovação vem daí. E não vem da tecnologia. A tecnologia é um enabler da inovação. A inovação não é a tecnologia. A tecnologia é um enabler que nos permite que a inovação seja mais eficaz e para as organizações sociais as possa, de alguma forma, ajudar a ter um maior impacto. Mas não vai substituir as pessoas, como é óbvio, não é? E, portanto, eu acho que o segredo está nisto, é perceber como é que todos juntos, uma vez mais, criando redes, perceber que o investidor tem que perceber o problema, como é que se aumenta a literacia e, ao mesmo tempo, como é que se aumenta... É assim, todos nós temos coração. Eu acho que quando nos falam ao coração, ou quando nós percebermos que determinada organização, com determinada inovação, está a mudar vidas, não há ninguém que vá dizer que não quer meter dinheiro lá. Agora, tem que perceber isso. E realmente hoje em dia a comunicação, a tecnologia, é tudo tão rápido que isto perdeu-se um bocado. É muito difícil nós percebermos. Não é a mesma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma empresa, a Delta. A Delta mudou, na altura do Comendador, o espaço à volta da sua comunidade e no território onde a empresa estava localizada. Naquele tempo ele conseguia perceber quem eram a sua comunidade, quem eram as pessoas, como é que ele estava a trazer mudança àquelas pessoas. Hoje em dia é muito mais difícil. É muito mais difícil o CEO de uma empresa conseguir ter esta noção de terreno, de realidade, não é? É muito mais difícil para um político do que era há uns anos atrás. E é isto que nós temos que perceber, como é que nós conseguimos que essa realidade seja perceptível de forma a que estas pessoas percebam
o que é que têm que fazer para apoiar esse impacto? E esta ligação que eu acho, eu não tenho resposta, atenção, se eu tivesse, eu acho piada que também muitas vezes quando estou a ir atrás de associados, perguntam, mas tem resposta? Ou seja, eu comecei há 4 meses, se eu tivesse resposta, era incrível, não é? Em 4 meses ter resposta, eu era um gênio. Não sou, nem a minha equipa é. Agora, é ouvir estes associados, é ouvir estas empresas, é ouvir estas organizações, que nós vamos encontrar pontos de encontro que eu acredito que vão dar um clique para que isto avance. Agora, para já, há preciso um ato de fé. É um ato de fé que é estas pessoas que estão na rede de capital social têm a intenção que isto aconteça, os associados que estão, de alguma forma, a financiar esta organização têm vontade que isto aconteça e vai sair daqui um trabalho conjunto e prático. Eu já tenho ideias de uns caminhos, ainda não vou avançar, mas que eu garanto-vos daqui a um ano vamos estar a falar disto de uma maneira que eu acho que vai ser muito mais concreta e pragmática, que eu gosto de pragmatismo e gosto de coisas concretas. E que eu acredito que vai trazer pelo menos alguma resposta diferente às respostas que têm existido nos últimos anos e que vai, de alguma forma, eu espero que isso aconteça, fazer com que hajam mais investidores sociais que vão entrar no Portugal em Inovação Social e que vão investir nos instrumentos que existem à disposição no Portugal em Inovação Social. Muito obrigado. Penso que, em relação a este nosso painel, e agradeço as intervenções, quer da Inês, quer do Filipe, não sei se